Olá, boa noite. Aqui é o pastor Silvio. Quero fazer com você uma reflexão na palavra do Senhor. E o texto que eu me baseio para essa reflexão se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54 até o versículo 58. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O capítulo 15 de 1 Coríntios, ele foi escrito como resultado de um questionamento ou mesmo de uma afirmação que motivou Paulo a escrever essas linhas. Nós lemos aqui no capítulo 15, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo justificando porque ele conclui esse capítulo da forma como concluiu. A partir do versículo 12, o seguinte: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Havia na igreja de Corinto um grupo, provavelmente advindo ou mesmo influenciado pelos saduceus, que era um grupo aristocrata muito influente no tempo de Jesus. Então havia ali entre eles quem questionasse a real existência da ressurreição. E Paulo, ele então escreve essas linhas para combater esse grupo que tentava então tirar o foco da igreja de Corinto de um dos pilares da doutrina cristã, que é justamente a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo, escrevendo a partir do versículo 12, ele pergunta, até antes de ser cristão, fazendo parte do grupo dos fariseus, que cria na ressurreição, o apóstolo Paulo, então, ele parte para fazer essa defesa e ele também faz uma profecia de algo que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer, que é o dia glorioso em que vivos terão seus corpos transformados e os que morreram em Cristo ressuscitarão para encontrar-se com o Senhor. Nós, vivos, convertidos, teremos os corpos transformados e os que estão mortos e sepultados ressuscitarão para aquele dia glorioso quando nos encontraremos com o Senhor. Esses dias que nós temos vivido têm sido dias em que tem se falado muito acerca de morte. Inclusive o noticiário, quando fala da Covid, ele se fundamenta muito mais na estatística de quantos morreram do que na estatística de quantos venceram, de quantos sobreviveram. Paulo, ele fala que a morte, assim como aprendeu com o Senhor Jesus e recebeu do Senhor Jesus, a morte na vida de um cristão, ela é tão somente uma etapa na sua eternidade. Nós temos um corpo humano, um corpo mortal, mas ainda que venhamos a morrer, como disse Cristo em João capítulo 11, ainda que venhamos a morrer,
João 11, 25, nós continuaremos a viver. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, disse o Senhor Jesus. Então agora é o momento em que Paulo ele termina o capítulo como que confrontando a morte e citando que tragada foi a morte pela vitória. E aí, como se personificasse a morte, ele questiona a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, eu queria celebrar com você a vida. Porque o que a palavra faz com a gente é celebrarmos a vida que temos no Senhor Jesus, essa graça tão maravilhosa que nos alcançou e por ela somos salvos, essa promessa do Senhor que afirma que foi preparar um lugar para nós e que diz que ainda que estejamos mortos, permaneceremos vivos. Eu quero celebrar a vida, eu quero adorar ao meu Senhor, agradecer a Ele por esse ato tão maravilhoso e glorioso que foi o dia em que Ele se entregou na cruz para morrer em nosso lugar, dando desta forma para nós a certeza da vida e a vida eterna. Nós cremos no Senhor, nós fomos ao Senhor, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, porque Deus o amou de tal maneira que deu Jesus, seu Filho, para que todo aquele que nele crê, no Senhor Jesus, não morra, mas tenha a vida eterna. Nós temos então que celebrar a vida, nós temos que falar de vida e não de morte, e glorificar ao Senhor com base aqui nesse texto, no texto de 1 Coríntios 15, versículos 54 a 58, como nós acabamos de ler. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Naquele dia em que o primeiro casal humano escolheu desobedecer a Deus, dando ouvido àquela astuta voz do maligno através da serpente, naquele dia a morte passou a fazer parte de nossa história. E o ser humano, ele pode, como ser humano, vencer tudo na vida, mas não consegue vencer a morte. A morte só vencemos em Cristo Jesus. Somente através do Senhor Jesus é que você alcança a vida e vitória sobre a morte. E o que é maravilhoso e glorioso é saber que ainda que esse corpo aqui, um dia, ele pereça, ainda que este corpo aqui um dia faleça, eu estou vivo, porque eu sou servo do Senhor, eu tenho a promessa de vida eterna dada pelo Senhor Jesus, e eu não tenho essa garantia com base em meus méritos, não porque sou um bom religioso, não porque sou um bom cristão, não porque eu tenha uma coleção de boas obras feitas em vida, mas eu tenho essa garantia porque o meu Jesus prometeu. Ele disse, e eu reafirmo, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por isso eu te convido, agradeça a Deus pela vida, glorifique ao Senhor, diga o versículo 57, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Que você, como eu, possa estar celebrando essa vida tão maravilhosa que o Senhor tem para mim e para você, e que Deus te abençoe. Até o nosso próximo momento, até o nosso próximo encontro.